Essa guerra que está ocorrendo ali em fases iniciais com Hamas, ela pode ser um sinal que Jesus está voltando ou do final dos tempos? Eu tenho visto, na verdade, as figuras midiáticas, inclusive eu vi agora, há bem pouco tempo, questão de minutos, tinha uma imagem falando, um teólogo fulano de tal disse que essa guerra, isso que acontece em Israel agora, não é o final dos tempos, ou não é um sinal que Cristo está voltando. Então observe que quem colocou, no caso, a chamada da matéria, e na imagem ainda colocou o nome, né? Então é um teólogo. Então, sendo uma figura midiática, então vários teólogos, várias pessoas que têm grande notoriedade na mídia, seja até mesmo na secular, então alguns deles têm dito isso. Na verdade, dependendo da situação, como ela ficar em Israel, se ela escalonar, se ela virar uma guerra regional, e dependendo da intensidade dessa guerra, essa guerra pode ser sim uma guerra que ela indicará a proximidade do final dos tempos. É claro que as pessoas, a maioria das pessoas com quem eu converso, elas não sabem absolutamente nada do que seja o final dos tempos, elas sequer conhecem a Bíblia. Então, quando essas pessoas ouvem essas figuras midiáticas, repito, midiática, que falam tantas coisas, elas aceitam como se aquilo fosse a verdade. Na verdade, é errado dizer que essa guerra ela pode eventualmente ir para o final dos tempos, ou seja, desencadear a chegada até mesmo da guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, já que o Irã há anos ameaça dizendo que Israel deve ser eliminado. Nós vemos agora, inclusive, o ministro das Relações Exteriores falando que, dependendo da situação, poderá haver uma intervenção, inclusive de outros países ou daqueles grupos proxy, né, que o Irã usa, aqueles grupos terroristas, para entrar em uma guerra eventualmente aberta contra Israel. Hoje, eu vi notícia de que a Turquia, no caso Erdogan, ele já andou reclamando sobre a situação em Gaza, que realmente é triste por causa dos civis, mas ele deixou meio que transparecer que eventualmente poderia ocorrer ali uma intervenção do exército turco ou de forças turcas. Então, todas essas ameaças, elas podem indicar numa eventualidade de uma guerra total regional. Tudo dependerá de como Israel irá fazer. Vamos admitir a possibilidade que essa guerra escalonasse e virasse uma guerra regional. Se você visse Israel, primeiro, destruindo Damasco, em cumprimento à profecia de Isaías, do capítulo 17. Então, a cidade de Damasco fosse completamente aniquilada, consequentemente, a Síria vaporizada. Se essa guerra envolvesse o Egito, Israel também aniquilasse completamente o Egito, sobrando praticamente nada das suas forças, acrescentando aí talvez o Líbano, eventualmente a Jordânia, na mesma situação, vamos dizer que 98% de destruição e Israel expandisse seu território. Aí estaríamos sim no cumprimento de profecias bíblicas de guerras do final dos tempos. Então nós não podemos dizer que isso aí que está ocorrendo não é sinal de nada. Dependendo da situação dos eventos, poderá ser a última guerra árabe-israelense, onde Israel irá aniquilar países inteiros. Mas só o tempo irá dizer. É claro que nós não podemos marcar data, mas ficar quase que uma zombaria dizendo isso aí sempre ocorreu e não é um sinal de eventualmente que Jesus pode estar voltando. Isoladamente, nós poderíamos dizer que não. Mas se essa guerra se tornar essa proporção imensa que eu falei, fica pronto para a guerra também de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39, já que nós vemos que o Irã tem feito constantes ameaças. O Irã participará
no caso dessa marcha, junto com a Rússia contra Israel, quando Israel se sentir numa situação de paz. Então, se essa guerra se desenrolar e Israel aniquilar aqueles países vizinhos, numa guerra total, então fica pronto para a guerra de Gog e Magog, uma vez que Israel se sentiria, no caso, uma certa paz e tranquilidade, já é, como eu falei em vídeos anteriores, que o país não iria ser atacado por aqueles países próximos ou grupos terroristas. Tudo dependerá da intensidade. Tudo dependerá da intensidade daquilo que irá ocorrer. Do resultado dessa guerra, pode ser que haja também um pacto de paz com aquilo que sobrar dos inimigos de Israel. Poderá resultar na manifestação do anticristo, também na reconstrução do terceiro templo. Então, tudo depende do que irá ocorrer. É claro que para Jesus voltar, a partir do momento que o anticristo faz o pacto de Israel, se conta 7 anos. Aí Jesus volta fisicamente na batalha do Armagedon. Mas essa eventual guerra, se tomar essa proporção gigante, ela pode se tornar as dores de parto finais que produzirão a tribulação e a chegada do anticristo. Então poderia ser as dores finais descritas nos evangelhos ali, falando sobre o fim dos tempos. Dores de quê? Como a mulher grávida, o que vem depois, o período da tribulação e o anticristo. Então, poderia ser sim, dependendo dos eventos, ser a chegada do anticristo, como eu já falei, a possível reconstrução do terceiro templo e várias outras situações, como a manifestação do falso profeta e o arrebatamento bíblico. Poderia ocorrer. Então, essas figuras midiáticas, esses pastores e teólogos, para mim, pessoalmente, a palavra deles não vale absolutamente nada nesse ponto. O que importa é o que a Bíblia diz. Se tiver chegado o tempo, essa guerra, se ela escalonar e se tornar eventualmente isso que eu analisei, ela pode ser, sim, a guerra que irá ser o cumprimento de muitas profecias bíblicas do final dos tempos relacionadas a guerras entre Israel e os seus inimigos. Apenas o tempo dirá. Agora, esse posicionamento deles de dizer, isso aí não é nada daquilo que indica que o retorno de Cristo possa estar rápido, isso é por conta deles. É claro que deveria ter uma análise minuciosa de Mateus 24, outros textos do Novo Testamento falando sobre o final dos tempos e também outros textos proféticos, porque agora eu não irei falar sobre isso. Mas, infelizmente, como há também uma falta de conhecimento bíblico imenso, então é o que nós temos, infelizmente, pessoas que assumem esse tipo de fala, sendo que nós apenas iremos observar isso com o passar dos dias e com o desenrolar dos eventos. Considero até um pouquinho de zombaria, ou talvez bem ao longe uma irresponsabilidade de falar, mas talvez eles devem crer nisso, né? Mas como eles creem, como eu repito, como eles são figuras midiáticas que arrebanham talvez uma quantidade imensa de pessoas, então, infelizmente, mas se numa eventualidade, se tiver chegado o tempo do dia da vingança de Deus contra os inimigos de Israel, muitos irão ser pegos de surpresa pelo princípio do Vale de Josafá, que é quando Deus irá usar uma série de sucessões de guerras, e essas guerras serão um julgamento de Deus pela impiedade, dos povos. E, inclusive, futuramente, esses eventos irão ocorrendo, as guerras serão paulatinas. Então, um grupo de nações vêm, são destruídas, e outros vêm, são destruídos, até culminar com a batalha do Armagedon. Mas é realmente impressionante. Mas é um pouco difícil, porque de um lado nós temos figuras midiáticas que ensinam essas coisas, e temos do outro lado aquelas pessoas que não conhecem as profecias bíblicas. E talvez eles realmente creiam nisso, mas o tempo irá dizer. Benjamin Netanyahu, ele disse que
com o resultado desse conflito com Hamas, ele irá cumprir uma profecia do profeta, se eu não me engano, ele falou do profeta Isaías. Então, quais outras profecias ele deve ter na mente dele? Talvez ele possa ter outras profecias bíblicas do final dos tempos, que ele pode crer, e que ele crê que chegou a hora delas serem cumpridas. E se Deus estiver colocando isso no coração dele, elas irão correr, só o tempo dirá. Infelizmente, palavras como essa, né, usando o critério da autoridade, quer dizer, o teólogo, aquele Beltrano, aquele que sabe muito, mas são simplesmente pessoas como eu e como você, e o que vale é a Bíblia e o que está escrito ali. Simplesmente o que eles dizem, o que importa é o que está na Bíblia, nós devemos estudar e buscar o que a Bíblia fala. Cada um tem liberdade de crer naquilo que quer, até porque agora tem se falado bastante sobre vários assuntos, principalmente sobre a questão ali do efeito colateral com a baixa, né, em civis palestinos, que eu sei que todos nós ficamos extremissimamente tristes com isso, mas são fatos que nós não conseguimos resolver, porque não cabe a mim, não cabe a você. Mas, como eu falei em vídeos anteriores, mesmo essas ações, elas não tiram a verdade que futuramente outras profecias de guerra, elas irão se cumprir. Eu não sei se essa especificamente será o cumprimento de algumas profecias do final dos tempos, mas eu não descartaria, eu não posso afirmar, mas descartaria e falar, é isso que está acontecendo aí, não tem relevância nenhuma, e isso aí não quer dizer nada. Infelizmente é por conta deles. Bem sim que pode ser, nós podemos estar no limiar do início da tribulação e, consequentemente, do arrebatamento bíblico, onde Deus irá tirar os cristãos verdadeiros dessa terra, levando-os para o céu. Mas apenas o tempo dirá. E se possível for, eu quero falar um pouco sobre Mateus 24, que fala sobre os sinais do fim, porque Jesus disse que guerras, no contexto geral do capítulo 24, são um dos sinais que o final dos tempos e o seu retorno estaria próximo. São sim, porque essas foram as palavras que ele falou. E muitos teólogos falam justamente ao contrário. É absurdo o que eles dizem. Eles falam, não, isso aí no final sempre aconteceu. Eu queria ver se eles teriam coragem de falar para Jesus, se eles pudessem, se ele fosse alguns dos apóstolos ou pessoas que ouviram. Ele fala, não, guerras sempre existiram, então isso não é um sinal que o Senhor vai voltar, não. Você vê, acho que o tamanho da incredulidade, dizem que creem na Bíblia, mas no final, como está escrito ali, um dos sinais do retorno dele seriam guerras e rumores de guerras, depois eu quero falar sobre isso, eles dizem que não. Então, para você ver como que é assim absurdo esse tipo de interpretação entre o que eles dizem, e nesse ponto, para mim, a palavra deles não quer dizer absolutamente nada, eu fico com a Bíblia e com as palavras de Cristo.